Deus abençoe a cada um. Como o irmão falou, na verdade, eu também dependo de Deus para poder trazer algo para vocês, jovens. E aí eu peço a Ele que possa me abençoar. Vamos ler, são duas escrituras, Provérbios 23, 19 a 25. O pastor, ele pediu para mim falar sobre o tema que a gente começou a abordar no encontro dos jovens. Realmente lá não deu muito tempo, teve que ser mais rápido. Hoje eu vou tentar falar do mesmo assunto, mas vamos ver se a gente consegue abordar mais e esclarecer mais, né? Como ele até disse hoje, isso é para ser pregado realmente para jovens mesmos, antes de ter qualquer problema, né? Vamos ler então. No verso 19. Ouve tu, meu filho, e sê sábio, e guia o teu coração no caminho. Não estejas entre os bebedores de vinho, entre os turbulentos comedores de carne, porque o bêbado e o comilão virão à pobreza, e a sonolência vestirá o homem com trapos. Ouve ao teu pai que te gerou, e não desprezes a tua mãe, quando ela estiver velha. Compra a verdade e não a vendas, e também a sabedoria, a instrução e o entendimento. O pai do justo se regozijará grandemente, e aquele que gera um filho sábio terá alegria nele. Teu pai e a tua mãe ficarão felizes, e aquela que te gerou regozijará. Agora em Tessalonicenses, quatro, 3 e 4. Porque esta é a vontade de Deus, a nossa santificação, que vos abstenhais da fornicação, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. Vamos fazer mais uma oração? Meu Deus, nós te agradecemos, Senhor, por mais este culto, agradecemos pelo culto que passou, e eu te peço, meu Pai, que o Senhor possa me ajudar a mostrar para esses jovens o que eles precisam ouvir. Que o Senhor possa tomar conta deles, meu Deus, porque sabemos que o mundo tem atacado principalmente os jovens. O diabo tem atacado e nós precisamos ajudá-los, meu Pai. Nós precisamos tomar a frente e ajudar eles, porque nós sabemos que Ele é o futuro, eles são o futuro da palavra, da igreja, enquanto o Senhor estiver aqui. Então nós pedimos que o Senhor possa nos abençoar
esse culto, que o Senhor possa tomar conta dele. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Os irmãos podem sentar? Eu só quero ler uma parte. Foi até meu pai que, depois daquele culto, no outro domingo, ele me passou essa mensagem. Acabou que, mesmo se eu tinha lido ela, eu não lembrava. E aí, no finalzinho, eu falei sobre nós, né? Nós que pregamos. Então, eu quero só ler essa passagem aqui para a gente entrar no assunto. Deus escondendo-se em simplicidade, no parágrafo 9. Então, ao invés de entrar e me juntar a qualquer uma, as assembleias, ou as unidas, ou a igreja de Deus, e a todos aqueles bons homens, todos os grupos, eu apenas fiquei entre eles e disse: somos irmãos, não argumentaremos uns com os outros. Agora, se Satanás pode nos manter lutando entre nós mesmos, ele não precisa lutar. Vê? Quando apontamos nossas armas nele e não um no outro, indo adiante, amando um ao outro e tendo companheirismo um com o outro, então o milênio começará. Amém. Então, irmãos, é dessa maneira. O diabo, ele colocou no coração das pessoas a luta entre si. Como a gente sempre tem ouvido, né, os jovens mesmo, eles devem ter ouvido, né, dividir para conquistar. Isso era um lema de até um exército, né, do exército romano. Eles dividiam, eles colocavam o inimigo para lutar contra eles mesmos, e aí eles enfraqueciam. E isso é o que o diabo está tentando fazer conosco hoje. Só que, pela graça de Deus, nós abrimos o olho, né, a tempo, e sabemos que, se nós dividirmos, nós nunca alcançaremos o milênio, como o profeta disse. Então, para começar, nós não podemos achar que o diabo é um ser fácil de ser vencido, um ser que a gente pode fazer chacota dele. De maneira nenhuma. Nós temos que ter a seriedade de tratar com um ser que é extremamente maldoso, um ser que é pecado puro e que foi expulso do céu. Então, ele tem todas as artimanhas que possa estar no conhecimento dele, que é muito grande, para derrubar os jovens, porque ele sabe que, se ele acabar com os jovens, se ele invalidar, como foi falado aqui, não haverá ninguém para pregar esse evangelho. Sim. Porque nós sabemos que o rápido ele pode acontecer dentro de poucos dias, mas pode acontecer dentro de alguns anos. Nós não temos essa informação, só Deus sabe, nem o diabo sabe. Por isso é que ele vai invalidando, porque se durar mais tempo, ele ganha a batalha, né? Então, nós temos que ter esse cuidado com os jovens e avisá-los antes. Em Isaías, só para a gente ter uma noção, né, disso, Isaías 14, 12 a 14, aqui está falando do próprio diabo, né? Como caíste do céu, ó Lúcifer, filho da manhã, tu que foste derrubado ao chão e enfraquece as nações, porque tu tens dito em teu coração: eu ascenderei em direção ao céu, eu exaltarei meu trono acima das estrelas de Deus, eu também sentarei sobre o monte da congregação nos lados do norte, eu ascenderei acima das alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Então, por isso nós sabemos que é um ser muito poderoso, mas nós temos um Deus que é infinitamente poderoso, mais do que Ele. Então, o que nós precisamos fazer é aceitar a Deus, porque o que nos ajuda é aceitar a palavra, é crer na palavra.
sem a palavra em nossa vida, nós não somos nada. Nós somos totalmente dependentes da palavra. Não podemos esquecer disto, né? De maneira nenhuma. Agora eu quero ler a história da minha vida e depois em Juízes também. Agora nós vamos entrar no assunto que a gente veio falar. Sobre o jovem, sobre ele não fazer coisas que não condiz com a palavra e coisas que vão refletir na vida dele. Isso, nós temos que estar ciente dessas coisas. Sabemos que todo pecado, ele gera uma consequência. Mesmo você pedindo perdão, consertando com seu irmão, se foi com seu irmão que você pecou, aquilo tem uma consequência. E alguns pecados, eles, além aquela consequência, te impedir de ser uma esposa de um ministro, de ser um ministro, de trabalhar pela obra de Deus. E isso é o que a gente veio falar essa tarde. E aí, Deus, ele toma conta dos seus desde novo. Por isso nós temos esse exemplo aqui na história da minha vida, que foi até citado hoje, do profeta. Quando ele era menino, ele estava buscando água para pôr num alambique do pai dele. E Deus conversou com ele, falou com ele, deixou alguns avisos para ele levar pela vida toda, que ele não poderia fazer aquilo. Vamos ler aqui. Pois eu comecei a subir a trilha de novo, e eu me virei para dar uma olhada nisso outra vez. E quando girava, uma voz humana tão audível como a minha disse: nunca beba, nem fume, nem corrompa o seu corpo de maneira alguma. Haverá uma obra para você fazer quando você ficar mais velho. Ora, isso quase me matou de susto. Você pode imaginar como um menino se sentiu. Larguei aqueles baldes e fui para casa o mais rápido possível que podia, berrando, né? Então, era Deus já guardando o ministério. Temos esse exemplo na Bíblia também, em Juízes. É muito nítido esse exemplo. Em Juízes aqui, no capítulo 13, no verso 6. Olha para os irmãos ver que Deus estava tomando conta de Sansão antes dele nascer. Deus avisou 2 vezes, avisou para a mãe e para o pai. Se os irmãos lerem em casa, os irmãos vão entender isso. Foi muito bem avisado. Então, no verso 6, até o verso 6 e o 7. Então a mulher veio e contou a seu marido, dizendo: um homem de Deus veio a mim, e sua aparência era como a aparência de um anjo de Deus, muito terrível. Mas eu não lhe perguntei de onde era, tampouco ele me disse o seu nome. Mas ele me disse: eis que conceberás e darás à luz um filho, e agora não bebas vinho, nem bebida forte, tampouco comas nada impuro, porquanto a criança será nazireu para Deus, desde o ventre até o dia de sua morte. Então, irmãos, Deus tomando conta do ministério dele. Antes de Sansão nascer, Deus já estava colocando as regras que a mãe dele deveria seguir. E nós, cristãos, também temos várias coisas, várias regras que Deus impôs a nós para que nós possamos seguir, para que possamos ser verdadeiros cristãos e pessoas aptas a ajudar na obra. Na verdade, era essa a minha preocupação. Eu estive pensando muito antes de procurar essas escrituras. O que será daqui a alguns anos se a igreja não for embora? Então, aí Deus me ajudou e me deu esse assunto, que a gente tem que
olhar para os jovens, pelos jovens, para que eles possam estar aptos quando chegar a hora deles, que cada homem, ele vem aqui na terra, ele tem o seu ministério, Deus dá aquele ministério, e ele passa e vem outro e continua. Então, assim, nós não seguramos o ministério de Deus. Ele passa a quem Ele quer. Só que Ele precisa de uma pessoa que esteja apta para aquilo, né? E aí a gente começa aqui em Juízes mesmo. No capítulo 14, e Sansão desceu a Timna e viu lá uma mulher das filhas dos filisteus. E ele subiu e contou a seu pai e a sua mãe e disse: eu vi em Timna uma mulher das filhas dos filisteus, agora, portanto, tragam-na para mim como esposa. Então seu pai e sua mãe lhe disseram: não há nenhuma mulher entre as filhas dos teus irmãos ou entre todo o meu povo para que tu vás tomar uma esposa dentre os filisteus incircuncisos? E Sansão disse a seu pai: dá-me essa mulher, pois ela muito me agrada. Aqui nós podemos ver, como os pais de Sansão disse, né? Pode ser que seus pais alguma vez falaram isso para vocês. Aqui na igreja é o lugar de vocês acharem o seu par. Lá no mundo são pessoas incircuncisas, são pessoas que não te darão uma boa família, uma boa casa. A casa que eu digo, não a casa material, mas um lar abençoado. Porque nós sabemos que existe o problema do jugo desigual. E isso não pode acontecer por pessoas que são instruídas antes, né? Nós sabemos que o casamento, o viver junto, ele tem várias dificuldades que tem que ser vencidas pelo casal. Mas se você procura uma pessoa que não é temente a Deus, que um mundano qualquer, uma mundana qualquer, isso daí te trará problemas. Isso daí vai te trazer muita consequência ruim, né? Então, nós precisamos de pedir a Deus. Nós vamos ler aqui que Deus é que prepara o seu par perfeito, é Deus que sabe quem é. E você deve orar muito, deve pedir a Deus e confiar somente nele, porque se não for desse jeito, as coisas podem ser muito catastróficas, né? E aí a gente pode ler aqui em Romanos 5. Eu sempre vou desse jeito, eu sempre leio e a gente comenta o que está escrito, porque não adianta nada eu somente falar sem provar com a palavra, né? Nós precisamos estar apoiado na palavra para falar as coisas. Eu não posso falar de mim mesmo. Romanos 5, 20 a 21, e passa para o 6 também. Além disso, veio a lei para que a transgressão abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça, para que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna por Jesus Cristo, nosso Salvador. O que diremos então? Permaneceremos em pecado para que a graça possa abundar? De forma alguma. Como nós que estamos mortos para o pecado, viveremos ainda nele? Então, irmãos, essa é a pura verdade. Mesmo, eu sei que é muito difícil para um jovem, ele tem várias coisas aí, ele sai na rua, ele já encontra coisas que tentam desviar a sua atenção e te desviar do caminho. Mas você precisa ter a mente boa, ter a palavra de Deus no seu coração e lembrar das Escrituras, para que você não possa ser enganado pelo mundo. Porque
Como Paulo diz, como estamos mortos para o pecado, viveremos ainda nele? Então a gente precisa estar morto para o pecado. Eu sei que para o jovem é muito difícil, mas nós precisamos buscar a palavra de Deus, porque o diabo, ele não vai ter dó de ninguém. Todos sabemos disso. Não fique enganado pensando que o diabo é uma pessoa engraçada que faz brincadeiras más com as pessoas. Ele não, ele é uma pessoa, um ser extremamente malvado, maldoso mesmo. Ele está condenado e o máximo que ele puder de levar de pessoas para condenação, ele vai levar, né? Então, nós não podemos deixar acontecer isso. Nós temos que tentar ficar livre dessas coisas. Temos que fazer o máximo possível, porque nós sabemos que depende de Deus as coisas, mas nós temos que nos esforçar, né? Temos que fazer força. Em Romanos 7, de 1 ao 3, não sabeis vós, irmãos, pois eu falo aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem enquanto ele vive? Porque a mulher que tem marido está ligada na lei da lei ao marido enquanto ele viver. Mas se o marido morrer, ela está livre da lei do marido. Então, assim, enquanto seu marido viver, se ela se casar com outro homem, será chamada adúltera. Mas se seu marido morrer, estará livre da lei. E assim não será adúltera, mesmo que ela venha casar-se com outro homem. Então, irmãos, nós estamos entrando diretamente no assunto. O profeta, ele fala que o casamento é uma vez só. E isso é tudo. Não tem negociação, né? Nós sabemos que pode alguma irmã que não nasceu aqui na mensagem, que veio e teve alguma experiência errada lá fora, nós sabemos que essa irmã, ela se enamora com alguém, ela não está proibida de casar, porque ela não conhecia aquilo, mas se ela enamora de algum rapaz, antes de acontecer qualquer coisa, ela precisa conversar com o rapaz e, de preferência, com o pastor, para colocar tudo em ordem, porque depois de casar, como a gente sabe que a gente vai ler aqui, que só há uma coisa que permite o homem a deixar sua esposa, né? É por causa de uma coisa somente. Então, mas se ela corrige aquilo, se ela conversa, se ela conta o que aconteceu e aquele rapaz, ele aceita, acabou. Ele não pode também falar mais nunca sobre isso, entendeu? Então, ela tem que conversar com o rapaz e com o pastor juntamente, que ele vai explicar exatamente o que vai acontecer, mas resumindo é isso. Ele não tem o direito de falar mais nada, não tem o direito de deixar por causa daquilo, porque ele já era ciente daquilo, né? Tirando isso, não existe mais brecha para poder divórcio. Não existe isso no meio cristão, não pode existir isso. E, principalmente, se um rapaz, ele tem vontade, ele quer servir a Deus no ministério, isso não pode acontecer, né? Nós sabemos disso e é uma coisa inegociável, como tantas outras leis de Deus, tantas coisas que Deus tem falado, como obedecer pai e mãe, isso é inegociável. Todas essas coisas são inegociáveis. O pecado, você cometeu, você pediu perdão, Deus te perdoa. Mas é como eu falei aquele culto, é como você derrubar um alvejante numa camisa preta. Depois você vai lavar, ela vai ficar cheirosa, mas aquela mancha não sai mais. Infelizmente, não sai mais. E eu falo isso porque em Provérbios mesmo, em Provérbios fala isso, que essa mancha não sai, não tem jeito.
Provérbios 6, verso 32 e 33. Mas o que comete adultério com uma mulher tem falta de entendimento. Aquele que faz isso destrói sua própria alma. Uma ferida e desonra ele terá, e sua repreensão não será apagada. Então, irmãos, não tem jeito. Cometeu isso, acabou. Eu não estou dizendo que você é um perdido, de maneira nenhuma. Quem sou eu para falar uma coisa dessa? Mas aquela mancha permanece. Aquela mancha não apaga. Né? E em Mateus 19, de 3 a 12. Os fariseus também vieram até ele, tentando e dizendo-lhe: é lícito o homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? E ele, respondendo, disse-lhes: não tendes lido que aquele que fez no princípio macho e fêmea, os fez e disse, portanto, deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne? Por isso, eles não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, nenhum homem o separe. Então, é inegociável. O que Deus ajuntou, não vai separar. Por isso que eu vou ler mais para frente. Você tem o direito de escolha. Você pode escolher, você pode pensar, você pode tomar conselhos com seus pais, com o seu pastor, você pode orar a Deus, você pode pedir a Deus direção, mas depois que você fez, está feito. Não tem mais como voltar, né? Disseram-lhes eles: então por que Moisés ordenou dar-lhe carta de divórcio para repudiá-la? Que realmente, se você voltar na Bíblia, na lei, Moisés deu essa opção para o povo, né? E disse-lhes ele: Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar vossas esposas, mas não foi assim desde o princípio. Eu vos digo que quem repudiar sua esposa, a não ser por causa de fornicação, que é o que eu falei antes, que vocês, se vocês quiserem, fornicação é a prática, né, sexual antes do matrimônio, ou outras formas de imoralidades antes do matrimônio. Só isso, né? E casar com outra comete adultério, e o que casar com a repudiada comete adultério. E disse-lhe seus discípulos: se tal é a condição do homem a respeito da sua esposa, não é bom casar. É uma coisa que eu falei também. Muitas pessoas acabam lendo aqui, lendo Paulo falando, só que não são todas as pessoas que conseguem viver dessa maneira. Porque é melhor, como disse Paulo, exatamente desse jeito, é melhor casar do que abrasar. É melhor você procurar uma esposa, constituir uma família, do que você falar: não, eu vou viver igual Paulo, eu não vou casar e tudo. Só que nós sabemos que não é para todos isso. São pessoas, eu conheço 2 pessoas que não casaram, 2 tias, uma da parte do meu pai e uma da parte da minha mãe. Mas olha o tanto de gente que casou. Então não é para todo mundo isso. Se a pessoa pensa em fazer isso, ela tem que estar muito certa do que ela está querendo. Porque é uma coisa muito difícil. Além de ter que viver sozinho, né, que você precisa de alguém. Deus falou isso no começo da Bíblia: não é bom que o homem esteja só. Né? Então, nós precisamos pensar muito nos nossos atos e nas nossas atitudes. Mas ele lhes disse: nem todos os homens podem receber essa palavra, mas somente aqueles a quem é dado. Porque há alguns eunucos que nasceram do ventre de sua mãe, há alguns eunucos a quem homens fizeram eunucos, há eunucos que se fizeram eunucos por causa do reino de Deus. Quem é capaz de receber isso, receba-o.
Então, quem é capaz de viver sozinho, viva, mas com santidade. Né? Porque se você, eu vou viver sozinho, mas não tenho esposa, mas vive no mundo fazendo coisas erradas, é um perdido da mesma maneira. Né? Então, você deve escolher uma coisa, mas ser sincero naquilo. Deus, ele pede muito isso, a sinceridade do cristão é essencial. Em Mateus 5:31, é o mesmo assunto. Isto foi dito: quem repudiar sua esposa, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo que todo aquele que repudiar sua esposa, a não ser por causa de fornicação, a faz cometer adultério, e qualquer que casar com a divorciada, comete adultério. Então, irmãos, é isso que Jesus deixou para nós. E aí as pessoas, eles começaram a mudar, como o profeta diz, em casamento e divórcio, por causa de doutrinas erradas. Há vários erros na Bíblia, né? Na igreja. Eles acham coisas que parecem erros na Bíblia, na verdade, e não são, mas é porque eles aplicam as coisas erradas. Eles aplicam para o próprio bem deles. Eu estou querendo me divorciar, aí eu procuro alguma parte, eu tiro de contexto alguma coisa e falo, não, está escrito na Bíblia, mas se você vê o verdadeiro sentido, não é esse. Né? Isso de tirar de contexto acontece demais. Hoje em dia, pelo menos, é o que mais acontece, tanto na nossa vida espiritual. Pessoas leem um versículo e não tem nada para comprovar aquilo, como a nossa vida carnal. Né? A gente vê só o que acontece mais no mundo, na política principalmente, é essa coisa de tirar de contexto. E aí eles ganham com isso, porque pessoas que escutam, você que está escutando, você deve depois ler novamente e tentar entender melhor. Você precisa ser um leitor da Bíblia e da mensagem. E como foi dito hoje, não só ler de qualquer maneira, você precisa ler para entender, para receber. Que cada vez que eu leio, cada vez que eu vejo, que eu recebo mais uma pregação, aquilo vai amontoando para mim. Aquilo não é para mim esquecer da última. Eu tenho que sempre ir ajuntando mais, né? Ajuntando, adquirindo conhecimento. Esse é o verdadeiro conhecimento. Em Timóteo 3:1, esta é uma palavra fiel. Se um homem deseja o ofício de bispo, boa obra deseja. O bispo, então, deve ser irrepreensível, marido de uma esposa. Aí, irmãos, nós vamos ler, em Escolhendo a Noiva, que esse marido de uma esposa, você deve dar a palavra para a sua noiva, para o seu noivo, quando estiver tudo certo. Tudo certinho. Eu posso casar amanhã que está tudo certo. Aí sim, eu dou a minha palavra. Porque o profeta vai te mostrar que, se você dá a palavra, Deus já considera casado. Então, é dessa maneira. Se eu vivi no mundo, eu fui noivo lá e desmanchei tudo e agora quero casar aqui, aquilo já é um empecilho para mim ser um diácono, para mim ser um bispo, como está escrito aqui. Porque, para Deus, eu já tive uma esposa. Eu já fui casado. Como a gente vai ler também sobre Billy Paul. Uma esposa vigilante, sóbrio, de bom comportamento, dado à hospitalidade, apto para ensinar. No verso 12, os diáconos é a mesma coisa. O diácono sejam maridos de uma esposa, governem bem seus filhos, suas próprias casas. Né? Então, não tem como voltar, não tem como questionar a palavra de Deus. Os irmãos creem que a palavra de Deus é verdade, que toda a Bíblia é a palavra de Deus.
então nós temos que levar em conta isso, né? Nós temos que levar em conta e levar a sério também essas coisas. Agora, vamos ler aqui em casamento e divórcio. Eu tenho muita mensagem para ler, então eu vou tentar adiantar e não comentar tanto, porque o profeta ele já fala muito claramente, então só a gente receber mesmo e juntando as coisas. 221. Não há ministro que possa se casar com uma viúva. Vocês sabiam disso? Vocês querem ler isso? Muito bem, procurem nos Levítico 21, 7, Ezequiel 44, 22. E isso lhes mostrará que não era para o sacerdócio se casar com uma mulher que tivesse sido tocada por homem. Por que eu estou dizendo isso? É porque para o ministro, irmãs, você precisa ser pura também. Então, não é só o rapaz que precisa se guardar. A esposa do ministro também tem essa responsabilidade. Por isso que eu estou lendo isso. Esse é o tipo da virgem noiva de Jesus Cristo, porque eles manuseavam o fogo de Deus, os sacerdotes manuseavam, os filhos de Arão. Nós não temos tempo para ler isso tudo e sair por volta do meio-dia. Nós temos 20 minutos ainda. E aqueles são os filhos de Arão que manuseavam o fogo de Deus, de modo que eles não podiam se casar com uma mulher que tivesse sido tocada por outro homem. O Deus imutável disse assim: eles não podiam se casar com outra mulher e uma mulher que tivesse sido tocada, porque tocada por um homem, mostrando que em tipo aqui, se vocês querem ver isto, que a igreja do Deus vivo é puramente inadulterada, a palavra de Deus, e não uma denominação que foi manuseada pelo homem. Então, porque é tudo um retrato do que é a igreja, né? O pastor e a esposa do pastor. Então, ela tem que ser pura como a igreja é pura para Cristo. Por isso é que tem essa diferença, né? No 281, vou voltar no 280 para a gente ter um entendimento melhor. Agora são 12 horas, assim eu vou simplesmente omitir uma coisa aqui por alguns minutos. Eu quero lhe perguntar uma coisa. Agora, lembre-se, eu digo isso apenas para o meu grupo somente. Então, se ele diz isso para o grupo dele, nós somos o grupo dele, né? Então, isso é para nós também. E no ar, eu estou dizendo isso somente para meus próprios seguidores. Esta mensagem é somente para eles. E o que eu vou dizer aqui? Qualquer ministro, ele assim ele é o pastor do rebanho, faça o que ele quiser. Isso compete a ele e a Deus. Qualquer sacerdote, qualquer pregador, isso compete a você, irmão. Eu somente estou falando aqui em Jeffersonville. O único lugar que eu falaria isto é porque é o meu próprio rebanho. É o rebanho que o Espírito Santo me deu para entender sobre o qual ser supervisor. Ele me terá como responsável por isso. E estas minhas palavras foram convertidas aqui de lado a lado do país que eu conduzi a Cristo. E filhinhos, eu estou aqui para ajudá-los. Eu sou seu amigo. Talvez vocês pensem que eu falo contra vocês. Eu estou dizendo isso. Veja, isto é para o seu bem. Eu os amo. E se não é assim, Deus é o meu juiz. Vocês sabem que eu os amo. Então, o profeta, ele estava mostrando as coisas e falando que isso era somente para a igreja que segue ele, né? Esta é uma coisa muito forte.
eu não sabia como apresentá-la. Eu farei quando tenho... Que farei, né? Quando tenho homens e mulheres sentados em minha congregação, alguns deles casados 2 ou 3 vezes, bons homens, boas mulheres, totalmente confundidos. O que causou isso? Falso ensino, exatamente, não esperar no Senhor. Então, irmãos, jovens, é esperar no Senhor, é igual eu falei, esperar no Senhor, orar a Deus, pedir a Deus, a sua esposa, o seu marido, o seu companheiro, né? Porque se você fizer coisas precipitadamente, não tem volta. Isso é uma das coisas que não tem volta, né? E é sofrimento para o resto da vida, porque sabemos que se você assume um jugo desigual, é sofrimento, né? Não tem outra maneira de escapar. No 307 ao 314, amigos, então eu estou encerrando, vocês podem ir a partir daqui. Aquilo foi quando isso estava sendo revelado a mim. É porque ele conta que antes dele pregar o casamento e divórcio, até algumas pessoas viram a nuvem baixando e subindo, né, a coluna de fogo. Então, ele estava contando isso antes, por isso que ele está falando sobre isso agora. Aquilo foi quando isso estava sendo revelado a mim. O que eu vou lhes dizer neste momento, de modo que não falhem em entender isto. Agora, eu estou falando só aos nossos seguidores. Sempre ele está falando isso. Então, nós temos que levar a sério. Eu creio que eu continuo seguindo a mensagem que o profeta falou. Como foi falado aqui hoje. Ele se foi, mas a coluna de fogo continua, né? Que é a revelação. É o que a gente está lendo aqui. Agora eu estou falando só aos nossos seguidores, que estão seguindo a mim e a esta mensagem somente, não aos de fora. Aos de fora, isso eles não têm mais nenhum escrúpulo. Aí fora não tem valor nenhum a pureza de uma moça e a pureza de um rapaz, isso é motivo de chacota aí fora. Mas aqui, irmãs, isso é motivo de honra. É honra para vocês. Né? Apenas este grupo. Agora nós nos encontramos nessa confusão por causa de teologia mal interpretada. Está certo? É isso que vocês, mulheres, casaram a segunda vez e vocês, homens, por causa de teologia mal interpretada. Agora, eu quero lhes mostrar uma coisa que ele me disse. E se Deus, nosso Criador, foi feita a pergunta quando ele esteve aqui na terra, Jesus Cristo, e quando o seu profeta libertador apareceu, Moisés, no Egito, para tirar os filhos do Egito, para colocá-los na terra prometida. E Jesus disse aqui que Moisés viu o povo nesta condição e lhes concedeu carta de divórcio. Porque a situação era a que era. A situação de lá estava como se fosse a situação que o profeta estava vendo naquela hora, né? Moisés encontrou tal como o que permita. Deus permitiu a Moisés, esse profeta enviado ao povo, conceder-lhes essa carta de divórcio. E em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 12 e 15, no profeta do Novo Testamento, Paulo, o qual encontrou a mesma coisa na igreja, falou isso. Isto sou eu, não o Senhor, está certo? Por causa da condição de divórcio. Ao princípio não foi assim, porém a Moisés foi permitido isto, e Deus reconheceu isto como justiça, e Paulo também teve direito quando encontrou sua igreja nessa condição. Agora creiam que isto é verdade, e creiam que isto vem de Deus. E pela vindicação da sua nuvem e a sua mensagem que me trouxe até aqui, isso não devia Deus sobre a montanha permitir-me fazer a mesma coisa, permitir-lhes continuar de maneira que estão
que estão, e não fazer mais isso. Vão com suas esposas, vivam em paz, porque a hora é tardia. Isso ele estava falando para as pessoas que já tinham feito o problema, já tinham esse problema. Vão com suas esposas e vivam em paz, porque a hora é tardia. A vinda do Senhor está próxima. Nós não temos tempo para analisar essas coisas. Não ousem fazer isto novamente. Isso ele não ousem fazer é para os mais velhos, para as pessoas que ele falou aqui antes, que estava 2, 3 vezes casado. Então ele falou, não ouse fazer isso novamente, porque se você fizer isso novamente, aí é perdição, porque você fez, porque você estava enganado, teologia errada, como ele disse mesmo, mas agora vocês não estão enganados, vocês estão ouvindo a palavra, então não tem desculpa mais, né? Nós sabemos que se você faz uma coisa que você não sabe, é uma coisa. Agora, se você faz ciente daquilo que está errado, não tem como mais voltar atrás, né? Estou falando somente à minha congregação, porém, se você está casado, e Deus testificou-me disso na montanha, que eu poderia dizer isto, uma revelação sobrenatural por causa da abertura dos 7 selos. Isto está tudo ligado, né? Esta é uma questão na palavra de Deus. O que Deus diz? Permite que continuem como estão e não pequem mais. Essa é a condição. E isso não foi falado hoje, ontem, né? Por isso é que sabemos. Isso foi falado em 1965. Então, assim, nós homens mais velhos que fizeram isso e fizeram até já dentro da mensagem, nós devíamos ter levado mais a sério essas coisas que o profeta falou, porque isso é a pura palavra de Deus, né? Nós sabemos disso. Ao princípio não foi assim, isso mesmo, não foi assim e não será no final. Porém, sob as condições modernas, como servo de Deus, eu não me chamarei seu profeta. Porém, creio que talvez, se não fui enviado para isso, estou assentando uma fundação para quando ele vier. Ele era muito simples, né? Ele não puxava nada para si mesmo. Mas ele era o próprio profeta mesmo. Deste modo, sobre as condições modernas, quem poderia falar isso? Eu lhe ordeno, né? Se não fosse um profeta vindicado por Deus. Só um profeta mesmo. Então, você precisa entender isso. Ele falou que não vou me chamar profeta, mas eu lhe ordeno a ir para o seu lar com a sua esposa agora. Só um profeta. É Deus... Vamos dizer que Deus abriu uma exceção para aquelas pessoas que não conheciam sobre casamento e divórcio, mas Ele abriu para aquelas pessoas. Nós já temos o conhecimento. Eu nasci dentro da palavra, eu tenho esse conhecimento. Então, eu não posso fazer isso. Eu não seria perdoado. Meu erro não seria apagado se eu fizesse isso, por causa que eu já sei disso, eu conheço a palavra, né? Se você está satisfeito com ela, viva com ela, crie seus filhos na admoestação de Deus, porém Deus tenha misericórdia de você se alguma vez fizer isto novamente. É muito sério, isso é muito sério. Ensine seus filhos a nunca fazerem uma coisa como essa, é o que nós estamos fazendo agora, né? Crie-os na admoestação de Deus. Agora, que você está como está, vamos agora, na hora para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Cristo, onde as coisas são possíveis. Então, irmãos, é uma coisa que não tem como a gente sair disso, né? Em 320,
320 também. Porque minha mensagem, aqui ele já estava no final, né? Minha mensagem que estava em meu coração está entregue, Senhor. Eu fiz tudo o que sabia fazer, e Satanás lutou comigo por semanas e horas sem dormir. O Satanás queria impedir ele, né, de passar esse conhecimento, essa revelação. Porém, agora eu ordeno isso, Senhor, que essas pessoas, elas estudem isso e não vivam, e vão e vivam para Ti. Concede isso, Senhor. A responsabilidade não está mais sobre mim. Elas estão em Tuas mãos. Eu rogo que as abençoe. Abençoa estes lenços, Senhor, que acabam de ser colocados aqui para os enfermos e aflitos, e que esta noite seja uma das maiores e mais poderosas noites em que todas as pessoas sejam curadas. Concede isso, Senhor, abençoa-os juntamente. Que possamos ir em paz, contentes, regozijando-nos, porque o Deus da criação nos mostrou desde um princípio e estendeu a nós, em nossa confusão em que estamos, sua graça novamente. Amém. Nestes últimos dias, ó grande Deus, como te agradecemos por isso, e que nosso coração esteja tão contente que nunca tenhamos outro desejo de pecar contra Ti. Em nome de Jesus. Amém. Eu digo isto de modo que os ministros entendam. Isto é para os que seguem a mensagem somente. Você não está contente? Aí o profeta diz, eu lhes disse a verdade, assim diz o Senhor, do começo ao fim. Então, tudo o que o profeta disse nessa mensagem foi o assim diz o Senhor, né? Como ele disse, do começo ao fim. Escolhendo a noiva, 87 a 89. É o mesmo assunto, né? Eu vou voltar no 86 para os irmãos entenderem o que o profeta estava falando. Meu irmão, ele estava trabalhando na PWA. Eu não sei se alguém ainda se lembra disso ou não. Alguém tão velho quanto eu. E aquele era um projeto que o governo tinha. E meu irmão trabalhava a cerca de 30 milhas e estava cavando alguns lagos, um projeto para conservação. E havia um rapaz que trabalhava lá com ele, de Indianápolis. Mas mais ou menos 100 milhas acima de Jeffersonville, onde eu moro ou morava. E havia ele disse que ao meu irmão, um certo dia, disse, Doc, que era o irmão do profeta, né? Ele disse, eu vou me casar se apenas tiver suficiente dinheiro para pagar o pregador. Disse, eu tenho dinheiro suficiente para a minha licença, porém, disse, não tenho dinheiro suficiente para pagar o pregador. Doc disse, bem, meu irmão é pregador, ele pode casá-los. E ele disse, ele nunca cobra as pessoas por coisas assim. Ele disse, você poderia lhe perguntar se ele me casaria? Bem, aquela noite meu irmão me perguntou, e eu disse, se ele nunca se casou antes, se nenhum deles e tudo estiver bem, ele disse, bem, assim eu lhes perguntarei. E eu disse, se for assim, diga-lhe para vir. Então, irmãos, é desta maneira. O profeta, ele falou, eu caso, mas eu primeiro preciso saber como que foi a vida deles, né? Ele já foi casado antes, né? Porque senão o profeta nunca casaria. Em perguntas e respostas nós vemos isso. Eu cheguei a ler essa mensagem lá aquele dia, no 154. Eu vou ler a pergunta. Nós nos casamos há 21 anos atrás pelo juiz de paz. Foi isto errado?
Aí o profeta responde: sim, foi errado você fazer aquilo. O casamento pertence à casa de Deus. Mas sendo que você está casado, aqui está quando você está realmente casado. É quando você vem à casa de Deus, ali que você está realmente casado. Se você casa quando você vota, você se casa quando você vota um para o outro. Quando você promete um ao outro que você tomará uma ao outro. É isso que eu falei. Depois que você faz o voto, eu caso com você, você casa comigo, e chegou num consenso, aquilo ali para Deus já é um casamento, né? O juiz de paz pode te dar licença, isso em termos legais, se viverem juntos como esposo e esposa, sem terem o direito comum de marido e mulher. Mas quando você promete a essa moça, e você promete àquele homem que você viverá fiel a ele, e você o toma para ser seu marido, você está casado então. Se você promete, você já está casado. Vocês recordam, eu expliquei isso semana passada, creio que foi, vem quando você promete, vem. Mesmo na velha Bíblia, se um homem ficava noivo com uma virgem, e você conhece as leis sobre isso, ora, era o mesmo que um adultério, certamente era, quando ele prometia, era aquilo. A pergunta foi feita outro dia: é uma anulação, é o mesmo que divórcio? Vem, quando vocês me fazem essas perguntas, amigos, vocês não sabem o que isso me faz comigo. Eu tenho muitos amigos assentados aqui que se casaram 2 ou 3 vezes. Imagina vocês que estou falando do meu próprio filho, Billy Paul. Separaria eu o Billy Paul? Claro que não. O Billy Paul casou-se com uma mocinha. Ele veio e me disse: papai, vou me casar. Eu estava lavando meu carro. Eu disse: você vai bater com a cabeça na parede. E simplesmente continuei lavando meu carro assim. Vá em frente. Simplesmente continuei do mesmo jeito. Ele saiu por ali e disse à sua mãe, e sua mãe riu dele. Para vocês verem como que foi tão simples, né? Ele era um rapazinho, um jovenzinho, um menino. A mãe dele nem levou a sério, riu dele, né? E você sabe o que ele fez? Fugiu com essa mocinha que ainda estava fazendo primário e se casou. Nós anulamos o casamento. O pai desta menina e eu mesmo. Nós anulamos o casamento. Mas ele estava casado do mesmo modo. Um rapaz e uma mocinha que estava no primário. Mas aquilo foi... Deus considera aquilo. Não tem jeito, né? Se você prometeu que vai casar, se a moça prometeu que vai casar, você está casado para Deus já, né? Mas ele estava casado do mesmo modo. Ele é meu rapaz, assentado aqui, me ouvindo agora. Agora, é exatamente isso. Ele veio até mim com a moça com a qual ele vive agora, a minha nora, e meu netinho. Ele disse: papai, você me casa? E eu disse: de modo nenhum. Infelizmente, né? O próprio filho e o pai ter que falar uma coisa dessa, né? De modo nenhum. Este é o meu próprio filho. Não acham vocês que isso me corta o coração? Quando eu o embalava em meus braços e fazia tudo o que podia fazer, eu fui ambos, pai e mãe para ele. Porque todos conhecem a história que a primeira esposa do profeta, ela morreu, a mãe do Billy Paul, ela morreu, e ele estava muito novinho, e ele foi pai e mãe para ele, né? Vocês não acham que isto me mata ao dizê-los? Mas é a verdade. Certamente, o meu filho está sentado aqui ouvindo, minha nora, meu netinho sentados aqui agora, mas eu lhes digo que está errado, vê? Porque eu tenho que fazê-los, estou preso pela palavra. Eu digo, você foi casado por um juiz? Você devia ter sido casado na igreja.
pelo ministro. Esta é uma coisa decente para um cristão fazer. Mas sendo que você fez aquela promessa e o voto, se casou 21 anos atrás, eu penso que está bem. Você diz, bom, agora pode ser, devo eu vir casar novamente? Esse casar novamente, entendam, é porque a pessoa que perguntou, ela perguntou que ela fez o casamento só no juiz, só no cartório. Aí ela perguntou se devia casar com um pastor, né? Com um pastor celebrando o casamento. Se você desejar, não tenha nada em sua mente que atrapalhe sua fé, porque se há alguma coisa lá, você não pode ir mais longe do que está. Pare aí mesmo. Quando aquele ponto de interrogação chega, é aí onde você termina, bem aí. Mas agora, para mim, isso estaria certo. Aí ele deixou a opção para a pessoa. Para ele está tudo bem, a pessoa já estava há 21 anos casado, só que só no juiz, só no cartório. Aí ele vai dar um exemplo aqui, o profeta. O homem que me batizou no nome do Senhor Jesus Cristo acabou me expulsando da igreja porque eu não concordava com ele sobre as mulheres pregadoras. Bem, isto não me fez rebatizar de novo. Vem? Certamente não. Vê? Está bem. Ele não sentiu a necessidade, mesmo que o homem que batizou expulsou ele da igreja, mas o batismo foi certo, né? Mas lembrem-se, essas coisas acabam comigo. Eu tenho amigos do peito, assentados aqui, homem e mulher, arrancaria seu olho e me daria se eu os pedisse. Sim, Senhor. Eles são casados 2 vezes, 3 vezes, assentados bem aqui agora. O meu próprio filho, meu e minha nora, que eu amo. Veja, Bill, como eu me coloquei ao seu lado e como ele tem se colocado ao meu lado para me dizer a verdade ou a verdade. Esta é a verdade real. Eu poderia sair daqui hoje e telefonar para algumas dessas Assembleias de Deus ou para algumas dessas pessoas e lhes dizer, eu estava totalmente errado, eu não vou ficar com aquela palavra, eu ficarei com vocês. Provavelmente, muito em breve, eu seria uma pessoa muito popular, com um dom de Deus, lançaria toda a minha influência para uma daquelas organizações, provavelmente eu teria um grande nome no meio deles. Eu não estou me importando com o meu nome no meio deles. Eu os amo, mas é a verdade. Mas eu tenho que ser sincero, eu seria um hipócrita se eu fizesse aquilo. E eu seria um hipócrita se eu permanecesse aqui, porque o meu próprio filho que está aqui esteve comprometido com uma menina. E eu disse, se mesmo que ele não teve cerimônia que ele disse sobre ele, não importa se ele viveu com a mulher, se ele dormiu com ela, a menina, ou seja o que foi, quando ele fez aquele voto, ele estava casado. Bilipou ou não bilipou, essa é exatamente a verdade. Ele estava casado quando ele fez aquela promessa. Se fosse eu, era a mesma coisa. Nós temos que ser honestos. Se eu não posso ser honesto com meu filho, eu não posso ser honesto com vocês. Se eu não sou honesto com vocês, eu não serei honesto com Deus. Eu quero que vocês creiam que eu vos falo é a minha verdadeira e boa opinião. Não faça nada mais fora disso. Simplesmente diga-o da maneira que eu o disse, porque eu vos digo a verdade. Agora, eu não falo sempre assim com vocês, porque vocês são meus filhos. Eu os chamo assim. Eu vos tenho chegado para Cristo através do Evangelho, e quando estamos aqui juntos, simplesmente no nosso próprio grupo, quando vocês chegarem a mim e me perguntarem qualquer coisa, eu vou lhes dizer da melhor maneira que eu sei. Se isto está na palavra, não me importa se isto me condena. Eu tenho muitos embaraços que deveriam ser tirados de mim, exatamente,
Mas quando vocês me perguntam qualquer coisa, eu lhes digo, se eu lhes disser alguma coisa, aquilo é a verdade. Sempre tentei viver desta maneira. Esta é a maneira que desejo viver e morrer, sendo honesto com qualquer um. Então, irmãos, essa é a verdade. O profeta, ele não fez o casamento do próprio filho, por causa desse problema que eu estou tentando mostrar para vocês, jovens. E isso é um problema muito sério, que acarreta várias coisas que não deviam acontecer, né? Te impede do ministério, te impede de ser um diácono, atrapalha a sua vida, o seu lar, a sua vida conjugal vai ser atrapalhada. Então, irmãos, o melhor que você deve fazer é se guardar. Faça isso. Não tenha vergonha do mundo, eles que deviam se envergonhar de vocês, né? Nós não precisamos ter esse problema com o mundo, porque eles que são sujos. Vocês são as flores de Deus, né? O jardim de Deus. E o mundo, ele já é do maligno. Ele não tem amor, nem a eles próprios. Então, não compensa você sair para o mundo, você procurar um par no mundo, você fazer coisas, seguir colegas mundanos, colegas que não vão te levar a lugares bons. Como eu sempre falo lá, nós não somos contra a escola. Todos precisam estudar, todos precisam fazer o máximo que conseguir. Se você consegue fazer uma faculdade, você deve fazer, porque como a gente sabe, a vinda de Deus, a gente não sabe quando vai ser. E se você, Deus vai vir amanhã, eu não preciso fazer nada, eu não preciso estudar, e depois Ele não vem. Você vai casar, você precisa cuidar da sua família. Você precisa cuidar o melhor possível da sua família. Você vai tirar a moça da casa do pai dela, sendo bem tratada, você precisa dar a ela o conforto que ela tem, né? Então, você precisa estudar. Só que Deus, Ele te acompanha durante a aula, mas na hora que você termina a aula, que você sai da escola, você deve ir direto para a sua casa, porque Deus te acompanha indo para a escola, durante a aula e voltando para casa. Se você vai com colegas para lugares que não devem ir, aquilo é você procurar problema. Porque ali o diabo, ele vai te envolver. Eu não trouxe a mensagem aqui, mas os irmãos devem lembrar daquela moça que ela converteu, só que ela era uma dançarina. E ela tentou passar para conversar com um rapaz que era o par dela. E quando ela se viu, ela estava dançando de novo, né? E ela ficou desesperada. Por isso, porque a gente não pode, como eu disse aqui no começo, o diabo ele é muito grande, ele é muito sujo e muito poderoso. Ele é poderoso. Isso não é uma mentira. Então, ele pode te envolver, você não pode ir no terreno dele. Se você for no terreno dele sozinho, você vai ter problemas, né? E ele vai fazer o máximo para te derrubar. Ele vai fazer o máximo para te manchar, porque ele sabe que você é um filho de Deus. Ele não está tão preocupado com os dele, que já são dele, mas ele quer te derrubar. Então, você toma muito cuidado com isso, né? Sobre a escolha, escolhendo a noiva, eu estou quase terminando já. Note, escolhendo a noiva, 126. O primeiro Adão de Deus não teve escolha alguma quanto à esposa. Ele não teve escolha, Deus simplesmente lhe fez uma e ele não chegou a escolhê-la. Assim, nós verificamos que ela o desencaminhou da palavra de Deus. É o que eu falei. Você deve escolher, mas deve pôr Deus na frente, porque é Deus que vai te ajudar. E é claro, o conselho do seu pai é valioso, o conselho da sua mãe é valioso, né? Ele não chegou a orar sobre o assunto.
sobre o casamento, né? Adão, ele não teve escolha, ele não chegou a orar sobre o assunto. Ele não é como você e eu. Ele não teve escolha. E, novamente, ao fazer isto, Eva, o conduziu para fora da sua correta posição, sendo filho de Deus. E ela fez isto ao lhe mostrar um estilo mais moderno de vida, algo que eles realmente não deviam ter feito. Porém, o caráter dela mostrou que ela estava errada. Seus motivos e objetivos estavam simplesmente errados. O motivo dela, né, o objetivo, o conhecimento que Satanás ofereceu para ela, né? E o persuadiu por arrazoamento de que a nova luz moderna que ela havia encontrado, a qual era contrária à palavra de Deus, era uma melhor maneira de se viver. O diabo, ele apresentou para ela uma novidade, só que essa novidade, ela ia contra a palavra de Deus, a raiz, que Deus falou que não era para fazer aquilo. E quantas mulheres hoje, vice-versa, homens que poderiam afastar uma boa mulher de Deus ou afastar um bom homem de Deus ao tentar dizer: essa religião, você, rapaz pentecostal, esta religião, dizem, essa é antiquada, é atrasada, não creiam nisso. É melhor você orar intensamente antes de se casar com essa moça. Não me importa quão bonita ela seja. A mesma coisa quanto a um homem. Olha só o que o profeta está dizendo, né? Hoje nós podemos até ver, essa religião é antiquada, ultrapassada, vocês privam muito a pureza das pessoas. Realmente, isso vale muito. Isso é um valor inquestionável, irmão. Então, isso deve ser guardado mesmo. E não caia na conversa do diabo, e falando na voz de algum colega, alguma amiga sua. Não caia nessas coisas, porque isso vai te levar à perdição. Isso não vai te levar a nada de bom. Não tenha vantagem nenhuma você ouvir o diabo. De maneira nenhuma. 136. O profeta falando, consigam minha fita sobre casamento e divórcio, aquilo no topo da montanha em Tucson. Aqui não faz muito tempo eu estava lá em cima orando sobre isso. Dispensaram as escolas para observar aquela coluna de fogo rodear a montanha e como funil mover-se de um lado para o outro, para cima e para baixo. Pessoas aqui nas imediações sabem disso. Estava aqui e viram isto. Ali foi quando ele me contou a verdade deste casamento e divórcio questionado. Se há um ponto de vista indo nessa direção e um indo naquela direção, tem que haver uma verdade em algum lugar. Depois destes 7 selos, ele mostrou qual era a verdade sobre isso. E foi o que nós lemos. Qual é a verdade? É uma coisa que não tem volta. Por isso é que ele disse, você precisa escolher. E não escolher uma que vai te desencaminhar. Que vai te desencaminhar. Você precisa escolher um verdadeiro cristão, né? Uma pessoa que vai te ajudar, né? Em casamento e divórcio, de novo, só mais um parágrafo, 236. Agora, há uma genuína mulher virgem que casa com seu marido. Ela é a coisa mais abençoada para o homem. Se Deus tivesse podido dar ao seu filho alguma coisa melhor que uma esposa, ele teria dado isso a ele. Então, essa é a pura verdade, está vendo? Uma genuína mulher, um genuíno homem. Um casamento feito debaixo de oração, da direção de Deus, é a melhor coisa que Deus pode te dar nessa terra. Porque daí vem os seus filhos, né? Vem todas as alegrias,
e tudo que a gente passa, desde novo até quando vai chegando a velhice, é tudo isso, se você tiver com uma esposa, com um marido, que foi guiado por Deus desde o começo, isso é só bênção a sua vida. É menos uma dificuldade nesse mundo, porque nós sabemos que aqui tem várias coisas, várias dificuldades, vários problemas, mas se no casamento você já conseguir fazer o que for da vontade de Deus, além de ser um companheiro para te ajudar nas horas que você precisa, vai ser menos um problema. Porque imagina você casar com um homem mundano, né? Como a gente pode ler na mensagem, tem exemplos na mensagem, e que a esposa sofria com o homem, só que ele era um bêbado, mas ele conhecia a palavra, ele sabia que a esposa dele era uma crente, e converteu os amigos dele. Só que isso pode acontecer? Pode acontecer, mas não é para todas as pessoas, né? Então, o que você precisa fazer é pedir a Deus, é andar com Deus, para que Ele possa te ajudar, né? Te acompanhar em todos os momentos. Eu só vou ler mais um parágrafo aqui. Ah, não, esse daqui eu já li. Escolhendo... Não, eu já li todos. É que eu marquei aqui o último parágrafo, mas eu quero ler novamente. Mas isso daqui é para todos nós. Só que eu tinha separado ele para ler antes, mas eu li no começo, mas eu quero ler novamente, porque eu achei muito bom, que eu tinha falado aquela pregação, que nós deveríamos virar a nossa artilharia para o diabo e não para o nosso irmão. E aí meu pai me chamou e me mostrou essa mensagem aqui, aí eu gostei muito, eu queria ler novamente para a gente ter isso no nosso coração e não esquecer nunca, né, que nós vamos morar no mesmo lugar, no mesmo céu, então não faz sentido, né? Só o final dele. Somos irmãos, não argumentaremos uns com os outros. Agora, se Satanás pode nos manter lutando entre nós mesmos, ele não precisa lutar. Aí ele não precisa lutar, e aí ele vai e tenta derrubar os nossos jovens, que é o nosso futuro, né? Então, irmãos, eu queria que os irmãos, vocês pudessem ler mais a palavra e procurar até sobre esse assunto, sobre outros, porque o que Deus requer de nós é santidade. Não que eu vou virar um santo, mas que a santidade de Deus possa estar em nós e nos proteger do mundo, porque nós sabemos que o diabo ele coloca muito tropeço, principalmente para os jovens, mas cabe a nós, né, que estamos ajudando, que pregamos, que possamos tentar ajudar vocês mais e mais, para que Deus possa ter misericórdia e o ministério do pastor possa passar para algum, se o tempo durar mais, né, e possa ter jovens aptos para isso, né? Então, Deus abençoe a todos, irmãos. Muito obrigado. Muito obrigado.